O vento da tarde soprava suave contra meu rosto enquanto eu pedalava pela estradinha de terra que cortava o bairro de Santa Clara. Não era exatamente uma atleta, nunca fui. Minha relação com esportes sempre foi mais uma tentativa desajeitada de me manter ativa do que qualquer paixão genuína. Mas quando Clara, minha colega de trabalho, me convidou para pedalar com ela, algo naquela ideia pareceu certo. Talvez fosse a promessa de escapar da monotonia dos meus dias presos entre as paredes do escritório e o silêncio pesado da minha casa. Clara, por outro lado, tinha um plano claro, queria se reinventar, perder alguns quilos, respirar melhor, viver mais leve. Eu só queria sentir o sol na pele e, quem sabe, encontrar um motivo para sorrir que não viesse de uma tela. Nossas pedaladas começaram sem pretensão. Escolhemos um trajeto simples, uma trilha que margeava um riacho e terminava em uma pousada antiga com vista para o mar. O lugar tinha um charme rústico com suas paredes de pedra e varandas de madeira que pareciam sussurrar histórias de outros tempos. Era lá que parávamos quase todos os dias, quando o céu começava a se tingir de laranja. Sentávamos em um banco sob uma figueira com as bicicletas apoiadas ao lado e conversávamos sobre tudo e nada. Clara falava sobre o trabalho, sobre os planos dela para viajar sozinha, sobre como sentia falta de se reconhecer no espelho. Eu ouvia, às vezes ria, mas no fundo minha cabeça vagava para outros lugares. Para o vazio que parecia crescer em mim, para as noites em que meu marido Daniel chegava tarde com um olhar distante e respostas curtas. Daniel e eu estávamos casados há 7 anos. No começo éramos tudo o que o outro precisava. Ele me fazia rir com suas histórias exageradas e eu adorava o jeito como ele segurava minha mão firme, como se nunca fosse soltar. Mas o tempo, como costuma fazer, foi desgastando as coisas. Ele trabalhava demais, eu me perdia em prazos e relatórios, e aos poucos nossas conversas se reduziram a trivialidades. Como foi o dia? Cansativo. Quer pedir comida? Tá bom. O amor ainda estava lá em algum lugar, mas coberto por camadas de rotina, silêncios e promessas não ditas. Às vezes eu me pegava olhando para ele enquanto dormia, tentando lembrar o que me fazia sentir tão viva ao seu lado. Foi em uma dessas tardes, sob a sombra da figueira, que conheci Rafael. Clara estava contando uma história sobre um cliente insuportável, quando ele apareceu caminhando pela trilha com um passo tranquilo, como se o mundo não tivesse pressa. Alto, com cabelos castanhos que caíam levemente sobre a testa, ele tinha um sorriso que parecia hesitar entre a timidez e a confiança. Usava uma camisa leve desabotoada no primeiro botão e segurava uma garrafa d'água como se fosse uma extensão natural do seu corpo. Clara, ele chamou com uma voz grave que parecia carregar um calor próprio. Não sabia que você era ciclista agora. Clara riu levantando-se do banco com uma energia que eu não via nela há dias. Tentando ser pelo menos, essa é Marina, minha parceira de pedal. Ela apontou para mim e eu acenei sentindo o peso do olhar dele. Seus olhos de um castanho quente me estudaram por um instante e havia algo neles que me fez desviar o olhar como se ele pudesse ver mais do que eu queria mostrar. Parceira de pedal é parece que você leva jeito, ele disse com um tom brincalhão que me fez sorrir apesar de mim mesma. Só estou tentando não cair da bicicleta, respondi ajustando o boné para esconder o leve rubor nas bochechas. A conversa fluiu com uma facilidade que me surpreendeu. Rafael era amigo de infância de Clara, alguém que ela não via há anos, mas que reaparecera na cidade para cuidar de alguns negócios da família. Ele falava com uma calma que contrastava com a energia agitada de Clara, e havia algo no jeito como ele me olhava, não de forma óbvia, mas com uma curiosidade discreta que me deixava inquieta. Ele mencionou um evento local, a Pedalada das Dunas, uma prova de 15 quilómetros que aconteceria em uma praia próxima. É um desafio, mas as paisagens valem a pena. Vocês deviam ir, ele disse com um entusiasmo que parecia genuíno. Clara, sempre impulsiva, aceitou na hora. Eu hesitei, mas algo no jeito como Rafael sorriu para mim, como se acreditasse que eu era capaz, me fez dizer sim. Nos dias seguintes, Rafael começou a se juntar a nós nas pedaladas. Ele trazia uma energia diferente, uma mistura de paciência e incentivo que tornava cada trajeto mais leve. Ensinava truques para manter o ritmo, ajustava a altura do selim da minha bicicleta com um cuidado quase exagerado, e às vezes, quando Clara se afastava para tirar fotos do riacho ou das flores silvestres, ficávamos só nós dois. Nessas horas a conversa mudava.
Ele falava sobre a vida, sobre as escolhas que o trouxeram de volta à cidade, sobre como sentia falta de se conectar com algo real. Eu me ouvia falando mais do que o normal, contando histórias que nem Daniel conhecia, como o verão em que aprendi a nadar ou a vez em que chorei escondida depois de uma briga com minha mãe. Certa tarde, enquanto descansávamos na pousada, com o som das ondas ao longe, Rafael se sentou mais perto de mim no banco. O céu estava pesado, com nuvens escuras se formando no horizonte, prometendo chuva. Você já pensou em começar algo novo? Ele perguntou, olhando para o riacho. Tipo deixar tudo para trás e tentar de novo. A pergunta me pegou desprevenida. Olhei para ele, tentando decifrar o que estava por trás das palavras. Às vezes, admiti minha voz mais baixa do que pretendia. Mas é difícil. Tem tanta coisa que segura a gente no lugar, sabe? Expectativas, promessas, medo de errar. Ele assentiu, como se entendesse exatamente o que eu queria dizer. É verdade, mas às vezes a gente precisa se arriscar para lembrar quem é. Naquela noite, deitada ao lado de Daniel, que dormia, com a respiração pesada, as palavras de Rafael ecoavam na minha cabeça. Eu queria me sentir viva de novo, mas não sabia como. Ou talvez soubesse, mas tivesse medo de admitir. As semanas passaram e a proximidade com Rafael cresceu. Trocávamos mensagens à noite, conversas leves sobre música, livros ou até mesmo o cheiro da chuva que caía nas tardes de treino. Clara parecia perceber algo porque começou a inventar desculpas para nos deixar sozinhos. Vou pegar água, ela dizia, ou vou dar uma volta rápida. E lá estávamos nós, eu e Rafael, com o silêncio preenchido apenas pelo som do riacho e pela tensão que crescia entre nós. Uma noite depois de uma pedalada mais longa, paramos na praia perto da pousada. A chuva tinha começado fina e insistente, molhando nossos cabelos e roupas. Clara já tinha ido embora, alegando que precisava resolver algo no trabalho. Rafael e eu ficamos ali sob um toldo improvisado, olhando o mar cinzento. Ele estava tão perto que eu podia sentir o calor do seu braço contra o meu. Você já se sentiu tão perdido que nem sabe por onde começar a se encontrar? Perguntei, quase sem querer. Ele virou o rosto para mim, os olhos brilhando, mesmo na penumbra. Já. E às vezes a resposta não é encontrar, mas deixar acontecer. Não sei quem se aproximou primeiro. Talvez tenha sido eu, movida por um impulso que não conseguia mais controlar. Ou talvez tenha sido ele, com aquele jeito calmo, que parecia sempre saber o que eu precisava. O beijo foi hesitante no começo, como se ambos soubéssemos que estávamos cruzando uma linha, mas então se tornou algo mais, algo urgente, cheio de tudo que eu vinha segurando há meses, talvez anos. A chuva caía mais forte agora, mas não nos importamos. Suas mãos encontraram meu rosto e as minhas seguraram sua camisa como se eu pudesse ancorar aquele momento para sempre. Quando nos afastamos ofegantes, a culpa veio como uma onda. Daniel, minha casa, minha vida. Mas ao mesmo tempo havia uma parte de mim que não queria se arrepender. Rafael me olhou como se pudesse ler cada conflito no meu rosto. Não precisa decidir nada agora, ele disse a voz suave. Às vezes a gente só precisa sentir. Os dias seguintes foram uma dança entre desejo e culpa. Eu voltava para casa, olhava para Daniel, tentava encontrar o que tínhamos perdido. Ele parecia perceber que algo estava diferente, mas não perguntava. Talvez porque também tivesse seus próprios segredos, suas próprias distâncias. Às vezes eu o pegava olhando para o celular com uma expressão que não era de trabalho, mas não tinha coragem de questionar. O que eu podia dizer? Eu mesma estava-me perdendo em olhares roubados e toques furtivos com Rafael. A pedalada das dunas chegou como um marco. Era mais do que uma prova. Era um teste para mim mesma para ver até onde eu podia ir, não só na bicicleta, mas na vida. O dia estava quente, com o sol brilhando forte contra a areia da praia. Centenas de ciclistas se alinhavam na largada, o ar carregado de adrenalina e expectativa. Clara estava vibrante com uma energia que parecia contagiar a todos. Rafael, ao meu lado, ajustava o capacete com um sorriso que misturava confiança e algo mais profundo, algo que fazia meu coração acelerar. Vai dar tudo certo, ele disse à voz firme. Você é mais forte do que pensa, Marina. Eu queria acreditar nele, queria acreditar em mim. Quando a buzina soou, começamos a pedalar. O trajeto era desafiador, com subidas que pareciam não acabar e trechos de areia que exigiam força e equilíbrio. Clara disparou na frente como sempre, enquanto Rafael ficou ao meu lado.
Ele não precisava fazer isso, era um ciclista experiente, poderia estar muito à frente. Mas ali estava ele, acompanhando o meu ritmo, incentivando-me com palavras simples que pareciam carregar um peso maior. Um pedal de cada vez, ele dizia, e eu me agarrava a isso como se fosse uma promessa. A meio caminho, paramos em um ponto de hidratação. A praia se estendia à nossa frente, vasta e brilhante, com o som das ondas misturando-se ao barulho dos ciclistas. Rafael me entregou uma garrafa d'água, os dedos roçando os meus, por um instante a mais do que o necessário. Você está indo bem, ele disse com aquele sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. Não é só a corrida, sabe? É tudo isso. É tudo isso. Você. Eu sorri sentindo o calor subir ao rosto. Você sempre sabe o que dizer, né? Não sempre, ele respondeu com uma honestidade que me desarmou. Mas com você parece que as palavras vêm mais fácil. Os últimos quilómetros foram os mais difíceis. Minhas pernas queimavam o meu fôlego, parecia insuficiente. Mas Rafael estava lá um ponto fixo no meio do caos. Quando a linha de chegada apareceu uma faixa colorida tremulando contra o céu, senti uma onda de alívio e orgulho. Cruzamos juntos, ofegantes, exaustos, mas vivos. O som da multidão aplaudindo encheu o ar, mas tudo o que eu via era Rafael suado, sorrindo, com os olhos brilhando de uma forma que fazia meu peito apertar. Conseguimos, ele disse, tirando o capacete e bagunçando o cabelo com um gesto desajeitado. Conseguimos, repeti, e antes que pudesse pensar, joguei os braços ao redor dele. O abraço foi quente, cheio de suor e vitória, mas também de algo mais profundo, algo que eu não queria nomear. Naquela noite, depois de voltarmos para a pousada, a chuva voltou. Estávamos sozinhos, Clara já tinha ido embora, e a varanda da pousada parecia o único lugar seco em um mundo que se dissolvia em água. Sentamos ali em silêncio, ouvindo o som da chuva contra o telhado. Rafael segurou minha mão, os dedos entrelaçados com os meus, e por um momento tudo parecia possível. Eu não sei o que fazer com isso, admiti minha voz quase engolida pela chuva. Com a gente, com o que sinto. Ele não respondeu logo. Em vez disso, inclinou-se e me beijou lento, como se quisesse me dar tempo para decidir. O beijo era poesia, cheio de cuidado e desejo, mas também de uma tristeza que eu reconhecia, porque ambos sabíamos que aquilo não podia durar. Não assim. Você não precisa decidir agora, ele disse quando nos afastamos. Mas não esquece que você merece sentir Marina. Merece mais do que só existir. Naquela noite voltei para casa com o coração pesado. Daniel estava lá como sempre, mas pela primeira vez em muito tempo ele me olhou de verdade. Você está diferente, ele disse não com acusação, mas com uma curiosidade que me surpreendeu. Talvez eu esteja, respondi sentando ao lado dele no sofá. E você está diferente também. Ele hesitou e então, para minha surpresa, começou a falar. Sobre o trabalho, sobre o peso que ele carregava, sobre como também sentia falta de nós. Não foi uma solução mágica, mas foi um começo. Um renascimento tímido construído, não em grandes gestos, mas nas pequenas verdades que começamos a compartilhar. Rafael e eu nunca mais pedalamos juntos depois daquele dia. Ele voltou para a sua vida e eu para a minha, mas algo dele ficou comigo. Não era só a lembrança dos beijos ou dos olhares, mas a certeza de que eu podia escolher me encontrar mesmo que doesse. A pedalada das dunas não foi só uma corrida. Foi o momento em que aprendi que às vezes o maior desafio não é cruzar a linha de chegada, mas ter coragem de começar de novo. 25 em 27 palavras.